Muito bem, shalom a todos, shalom, uma boa semana, Shavua Tov. Deus venha abençoar cada um de vocês. Eu quero agradecer a todos que são inscritos no nosso canal, você que passa por aqui, nos assiste. Sempre estamos compartilhando palavra, notícias e muita coisa boa para vocês, tá bom? Olha só, hoje eu quero falar sobre um rei que é considerado como um dos piores reis da Bíblia Sagrada, que reinou na Judéia, reinou em Judá. Esse rei, ele reinou entre 533 e 475 antes de Cristo. Estou me referindo sobre o rei Manassés, filho do rei Ezequias, o grande rei Ezequias, que foi um dos melhores reis de Israel. Diferente do rei Ezequias, Manassés ele foi um rei perverso. Segundo a tradição, segundo a cultura judaica, a tradição judaica diz que foi o próprio Manassés quem assassinou o profeta Isaías. Então o rei Manassés ele foi um rei muito rachá que significa ímpio. Manassés ele começou a reinar quando ele tinha 12 anos. Vamos falar aqui sobre alguns fatos do rei Manassés. O rei Manassés ele foi um rei cujo o nome dele, o significado etimológico do nome dele traz alusão às suas atitudes e suas características. Primeiro, Manassés. Quando falamos de Manassés, lembramos de quê? Lembramos de um dos filhos de Iosef, de José. Manassés significa e me fez esquecer, ou Deus me fez esquecer. Só que aqui, no capítulo 21, os nossos sábios veem no seu nome um derivado do verbo esquecer, a caracterização de sua conduta, ou seja, ele fez tudo ao contrário do que o seu pai ele fez. Por quê? Porque Manassés ele pretendia fazer o povo se esquecer do Pai Celestial, fazer o povo se esquecer dos mandamentos de Deus, da guarda do Shabat, dos mandamentos, das mitzvot e de toda a Torá. Essa foi a característica que traz sobre o nome de Manassés, que é totalmente diferente do que Deus me fez esquecer. Na verdade, Manassés ele queria fazer o povo se esquecer de Deus e se esquecer dos mandamentos de Deus. Como eu falei, Manassés ele praticou muitas feitiçarias, avodazará, que significa idolatria. Ele foi um rei perverso de conduta péssima. Esse foi o rei Manassés, o filho de Ezequias. Olha só, a temática deste vídeo é o rei que fez uma nação inteira esquecer de todos os mandamentos de Deus. Vamos ler agora o livro de Devarim, Sefer Devarim, capítulo 32, versículo 18, que diz assim: antes de Moshe Rabbeinu, que é Moisés, partir deste mundo, ele profeticamente compartilha com os filhos de Israel como eles se desviariam da Torá, ou seja, dos mandamentos de Deus, como eles vão virar as costas para Deus, e que os alimentou a todo tempo, ou seja, Deus alimentou Israel em todo tempo. Um dos versos mais marcantes que está no livro de Deuteronômio é o seguinte: você ignorou a rocha que deu a luz a você e esqueceu de Deus que trouxe você adiante. Deuteronômio 32, 18. Aqui Moisés ele recebe essa mensagem e ele escreve, pois Moisés ele sabe que futuristicamente, no caso, isso já aconteceu e ainda isso reflete aos dias de hoje. As pessoas estão se esquecendo dos mandamentos de Deus, as pessoas ignoram os mandamentos de Deus, e aqui Moisés está dizendo o seguinte: olha, esqueceu de Deus que trouxe você adiante, ou seja,
os tirou da terra do Egito. Moisés aqui está dizendo que em um período de um tempo, a nação de Israel se esqueceria dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus e do próprio Deus. Isso aconteceu em vários reinados, inclusive no reinado do rei perverso, rei Manassés, que fez uma nação se esquecer de Deus. Os nossos rabinos dizem que Manassés, ele tirou o nome de Deus da Torá, substituindo-o, colocando o nome de Baal e de Azera, para fazer com que o povo se esquecesse de Deus. Manassés, aqui, ele não estava imitando a conduta do seu pai. Olha só, quando nós esquecemos de algo, esquecemos de alguma coisa, é muito difícil o nosso cérebro processar para fazer nós nos lembrarmos daquilo que nós esquecemos. Esquecer é um processo natural. Deus nos deu esse dom também de esquecer, por causa de que, para nós esquecermos as angústias, as labutas que passamos na vida, durante a vida, para esquecermos das dores do passado, é um dom que Deus nos deu. Mas nunca podemos esquecer do Criador, dos mandamentos de Deus, nunca podemos nos esquecer de onde Deus nos tirou. Inclusive está escrito isso em Apocalipse, quando Deus ele fala através de João para a igreja de Éfeso o seguinte: lembra-te de onde você caiu. Ou seja, ali Deus ele está alertando a igreja de Éfeso para eles se lembrarem do estado espiritual, de um nível caído que eles estavam. Aqui, Manassés, ele fez todo o povo se esquecer de Deus. Ele apagou o fogo do Misibear, do altar de Deus, o fogo que desceu na época de Salomão. Ele apagou, tirando o legado, quebrando o legado e colocando fogo estranho no altar de Deus. Então Manassés aqui, ele é o arquétipo de Roma, ele é o arquétipo do anticristo, que quer fazer com que o povo venha se esquecer de Deus, se esquecer dos mandamentos de Deus, se esquecer da Torá de Deus, se esquecer de amar o próximo, dentre muitas coisas boas que a Bíblia nos proporciona, obedecer e amar o nosso próximo, obedecer os mandamentos de Deus. O esquecimento também, ele nos permite aliviar das nossas provações, como já falei aqui. Só que nunca podemos nos esquecer de Deus, dos mandamentos de Deus, de onde Deus nos tirou. Olha só, os nossos sábios dizem que Manassés, ele conhecia no fundo do seu coração a verdade, mas ele não estava nem aí para se arrepender. Como eu disse para você, Manassés, ele apagou o nome de Deus do Sefreim Torá, que é do livro da Torá, para substituir por nomes de vários ídolos pagãos. Ou seja, Manassés aqui, ele é o arquétipo de Roma, é o arquétipo do anticristo, é uma tipologia do conceito histórico que está acontecendo agora no nosso presente, em que nós podemos observar que as mensagens já não são mais pregadas como antes, não se importam mais com os mandamentos de Deus, se pregam muito sobre coa, se prega muito sobre mensagem de massagem de ego, mensagem para que a pessoa venha ter um dia bom. Claro, precisamos disso, mas olha, Deus ele está alertando aqui, através desta palavra, para nós não nos esquecermos de Deus. E foi justamente isso que Manassés ele fez toda uma nação se esquecer de Deus e se esquecer dos mandamentos de Deus, riscando o nome do Todo-Poderoso, do Clemente Santo, do livro da Torá, e substituindo com nomes pagãos, ou seja, com nomes de divindades, deuses que o próprio Deus proibiu a nação de Israel adorar. Então, a pergunta é: você que está em casa agora, você está disposto a se lembrar de onde Deus tirou você? Você está disposto a se lembrar de onde você caiu? Você está disposto a fazer uma retrospectiva e se lembrar
do estado espiritual que você estava antigamente e observar muito bem como que você está agora, Deus ele quer trazer na sua memória o tempo em que você era uma pessoa mais autêntica na obra, mais autêntica com o seu próximo, com você mesmo. Deus ele está dizendo aqui, ó, lembra-te, lembra-te, lembra-te. Vamos aqui falar sobre a palavra etimológica da raiz lembrar, que, olha só, a palavra lembra-te ou lembrar é uma palavra hebraica que significa zahor, ou seja, somos ordenados a lembrar de Deus, lembrar de onde saímos. Inclusive tem uma palavra no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 8, lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Esquecer é um processo natural, mas não devemos esquecer dos mandamentos de Deus e da palavra de Deus que Ele tem sobre nossa vida. Lembra-te de onde Deus te tirou. Até a próxima. Em breve estarei com novos vídeos aqui para você.